Boa tarde, pessoal, tudo bem? Terça-feira de carnaval ainda, sendo aqui para Shirley. Muita gente ainda viajando ou voltando, porque choveu muito, né? Quer entrar? Enquanto isso, eu vou chamando aqui as pessoas. Oi, meninas, tudo bom? Oi. Você estava falando que muita gente viajando e muita gente ilhado lá embaixo e não está conseguindo voltar, né? Que coisa triste, meu Deus do céu. Então, muita chuva, né? Acho que ninguém imaginava que ia. Ninguém imagina mesmo, né? Se a gente imagina, a gente nem faz as coisas. Mas é Lua, um né? ano É atípico, o né, ano da Shirley? lua, já tínhamos avisado, é o ano das águas. É o ano da Esse é o ano lua, das águas e a gente tem que ter cuidado das mesmo. emoções. É muito Sim. cuidado. Deixa eu chamar a Chan aqui. A Chan. Ô, Chan, entra no videozinho, vê se você consegue entrar. É assim, né? Às vezes não aparece aqui para a Tem gente dia que colocar a dá uma. pessoa, né? Tem dia que rola, né? Não sei porquê, mas enfim. Mas a gente insiste, a gente não desiste, né, Eu Sônia? também não A gente faz acontecer. Oi, Cheguei. Chan! sei. Tudo bom? Aí, Olá, a Chan. meninas. E, tudo bem? Oi, Tudo? Lilian. Todo mundo na rua, nos Aqui na bloquinhos. chuva, né? Super. Super! Super. Super na chuva. E ano das águas, É, igual a Shirley lembrou, 2023 né? é o ano da Então, lua, é o ano das águas. A gente já tinha sido que seria um ano que o tema água, de maneira geral, ia estar muito presente, né? tá, não sei se a Chan tá percebendo, mas você Deu falou e sim você uma apagou. piscadinha. Até tava olhando a minha também, porque tá oscilando bastante esses dias a internet aqui também. Opa, É, tá. Bastante. Quem tiver os as assim já fala pra gente interferências, também, né? né? Eu deixei arrumado aqui, porque minha internet hoje, É, mas gente, acho que é uma tá coisa meio que ruim. É geral. geral. A minha sensação é de que é uma pegada meio energética, assim, tá oscilando muito, tá oscilando muito. A tal da ressonância Schumann, Né? Não dá para né? duvidar, não dá para duvidar disso. Não mesmo. A gente tem que dar tudo uma observada, né? E hoje falando sobre esse grau evolutivo que é o índigo, né? Que é considerado um grau evolutivo, e para nós três também que trabalhamos com radiestesia, com manoterapeuta, com essa metodologia, a gente também, né, faz essa medição para saber com quem a gente está lidando ali, né, com a pessoa, porque às vezes a pessoa se sente tão sem com aquela sensação de estrangeira, sabe? E, e aí você vai ver a pessoa tem um grau evolutivo que ela tem que saber lidar com isso. A Linha colocou o Carnaval da Reconexão. É isso mesmo. Lilian. Esse filme, eu sinceramente, assim, como um de filme, mas é um Sim. filminho bem água com açúcar, né? O Índigo, a criança índigo, porque eles colocam os conceitos ali muito rasos, mas é para a pessoa ter uma ideia, né, de que existem pessoas em todo o tempo, se a gente for olhar desde o cristianismo, grupos de pessoas, né, que, vamos dizer assim, fazem a revolução. São pessoas que trazem ideias, são pessoas filósofos, são cientistas, são médicos, tem sempre em todo se a gente for olhar a revolução, traz as ideias novas, Agora é a Sônia, né? Tá Tá dando uma... picotando o som. tá picotando o som. Deixa eu tocar daqui enquanto Tá você se picotando organiza aí. bastante, toca Uma isso. coisa que
que me chamou muito a atenção no filme, apesar de ser, que nem você falou, né? É leve, é gostoso, é bem sessão da tarde, assim, para assistir, né? É bem gostoso. Mas para a gente, acho que principalmente para mim e para a Sônia, que a gente vem da educação, né? A minha formação é pedagogia, da Sônia também, e eu fiz pós-graduação em educação inclusiva, mexe muito com a gente, né? Porque quando a gente fala de uma criança índica, a gente está falando de uma criança que não encaixa nos padrões, né? E, infelizmente, quando a gente olha para a área da educação, e eu vi isso por alguns anos, não está preparado para essa criança. A educação, a sala de aula não está preparada para essa criança. E a gente vê tanta criança em muito sofrimento até, né? Porque aí dando os diagnósticos, é TDAH, é hiperativa, aí vai por aí afora. E às ela só tem um modo diferente de ver, né? Que nem a gente estava lendo muito sobre a coisa das crianças índigos. Elas precisam de limites como qualquer outra criança. Mas é um limite diferente do que a gente, por exemplo, na nossa geração, né? O pai falava, não faz, ponto, não faz. E não tinha discussão, não faz, não faz. Para você falar para uma criança índico não faz, você tem que explicar o porquê que ela não pode fazer. E se você conseguir convencê-la, tá tudo certo. Então, demanda, sem dúvida nenhuma, uma energia, um preparo que a gente, como pais, a gente não foi preparado para isso. E o que eu venho notando muito é assim, parece muito claramente que pais índicos acabam tendo agora, essa geração mais nova, está chegando os cristais, né? Então, esses pais índicos que já passaram por uma série de questões que estão meio que preparados para essas crianças cristais. E aquela coisa da evolução, né? Então, eu me lembro quando eu fui fazer pós em educação inclusiva, e eu, sinceramente, admito aqui, não dei conta, caí fora. Porque me incomodava demais, assim, aquela criança que não encaixava, né, por qualquer questão, ela simplesmente era colocada ali de lado. Principalmente se ela tivesse algum espectro, né? Um Asperger, um autismo, enfim. Ela ficava colocada lá no canto. Aí fala, a escola é inclusiva. Não é. Ela deixa, por uma questão legal, né? Ela até aceita aquela criança, mas a professora, a assistente, a escola não se prepara para, né? Então, ela fica ali, à margem, né? É a criança problema. E para algumas dessas crianças, o período escolar, inclusive, é o pior período da vida. Porque ali, se elas já não se encaixam direito na... Cara, imagina naquela escola que foi feita, moldada para massificar. Você tem que entrar na média, né? Assim, qualquer criança que saia um pouquinho do que é considerado normal, tem escolas, inclusive, que te chamam os pais e convidam os pais a procurar uma escola mais adequada. Eu vi isso muito na educação, me irritava profundamente. Então, assim, eu acho que apesar de ser um filme bem leve, bem gostoso de ver, traz essa reflexão de essas crianças que estão chegando, principalmente os índios que já estão chegando há mais tempo, né? Precisam realmente de uma... Vem para mudar tudo. Vem para dar uma chacoalhada mesmo nesse padrão estabelecido que já não encaixa mais, acho que inclusive para esse nosso momento planetário, né, Chá? E é interessante também, passando avião, vocês estão ouvindo? Difícil passar avião aqui. Eu achei também assim, é um filme levinho, gostosinho para o primeiro contato, mas ainda hoje tem muitas pessoas que nunca ouviram falar nisso, né? Então, trazer essa percepção mesmo, esse novos olhos, para que isso é um fato, porque as crianças índigo, elas vêm sendo mais estudadas de 1980 para cá, que está sendo mais falada, mas ela já vem sendo estudada antes, né? Até estava olhando aqui, é uma norte-americana, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, Nancy Tap, né? Ela que foi a precursora dos estudos, ela via as auras humanas e começou a perceber essa aura azul, né? Desse tom azulado, um azul mais índigo e também algumas oscilações dentro desse azul. E ela começou a perceber certos comportamentos muito parecidos, né? E aí ela começou a estudar cientificamente, ela foi trazendo, juntando, né, dados, agrupando pessoas, e ela foi fazendo esse estudo, mas isso foi bem antes do que em 1980, quando realmente veio
os primeiros, né, um livro, tá na mídia, né? As escolas começaram ali a falar assim, puxa, nós não estamos dando conta mesmo. Aí entra naquele conflito, como é até hoje, acho que também assim não mudou tanto assim, né? As escolas elas continuam com problemas em lidar com esses alunos, porque também nesse período houve, acho que muita inclusão também de outras, né, tipos, né, vamos dizer, de outras categorias, né, outros problemas com os alunos, e ela foi lidando com isso. Mas os pais também foram mudando muito, né? Os pais de 80 para cá também se transformaram muito. Muitas mães foram trabalhar fora, né? Muitas famílias se dissolveram. Então, o contexto familiar da família mudou. E como você vê, os pais veem a escola, também mudou. E da mesma forma que a escola vê hoje esses alunos, essa família, né? É, não é nenhuma crítica, mas eu acho que é muito um fato que as escolas estão cada vez mais empresas, né? E como uma empresa se perde algumas coisas nesse fio aí, nesse processo. E os pais, por estarem cada vez mais ocupados, trabalhando, dando conta da sua vida, do seu trabalho. Tá falhando? Não. Não, pode seguir. Por estar dando conta desse processo todo de seguir a vida, dá esse choque, né? Porque é um choque de comportamento. As crianças índigos elas têm comportamentos que é exatamente para a gente sair dessas caixinhas que a gente se encontra de crenças, né? De formatos que nós fomos tomando ao longo dos anos aí, de muita regra para soltar, conseguir demais as coisas, conquistar, quero ter tudo, quero dar tudo para os meus filhos, e estamos de novo num caminhar de opa, esse não é o olhar certo, também não posso dar tudo, porque as crianças estão mudando muito. Então, eu acho que no filme são assim, algumas fases que me chamam a atenção, que é isso, né? Primeiro é a criança que não está ali no contexto da escola. Ela se torna um problema. Uma mãe os pais, né, que estão com as suas vidas ali tentando lidar com os problemas, separado tudo, que também não sabe como lidar com aquilo, né? E um terceiro momento que é quando há a mudança do local dela, o pai começa a acolher e aí vem à tona, né? O medo, a culpa, o como eu era quando eu era criança, né? O pai teve aqueles momentos, nossa, mas eu também fazia isso. Lembrar como eu era criança, as coisas que eu fazia, né? A importância da criança, dessa naturalidade, dessa leveza que a criança tem de ser verdadeira, né? Que nós, como adultos, vamos maquiando, vamos perdendo muito, né? Até o ponto em que você, no próprio filme, traz o entendimento, onde todas as partes começam a se encontrar nesse novo lugar e dando um novo formato para a família, né? Então, assim, mesmo sendo um filme simples, né, sem grande profundidade no tema, ele traz muito olhar, ele desperta muitas partes para novos olhares, né? Que é o que a gente está querendo aqui, de repente, hoje trazer para esses pais ou para as pessoas que nunca ouviram falar na criança índigo e criança cristal, e tem diamante, tem arco-íris, e tem violeta, já estão sendo trazidos outros nomes também, porque as próprias crianças estão num processo, esses espíritos estão num processo evolutivo junto com nós, junto com todo o planeta. Não é isso, Sônia? Isso aí, eu estava falando, e você tocou nessa pesquisadora, né, na Nancy Ontake, que eu também coloquei aqui, nem sei se fala assim, né? Nancy, ela é parapsicóloga. Então, a gente sabe que não é algo científico, né? Então, o estudo da aura, tudo isso vem muito estudo do Oriente, e aqui nós estamos no Ocidente, que não dá para dissecar e falar tudo isso. Então, tem muitas abordagens, né? O Divaldo Franco
falou sobre as crianças índigos, o Laércio da Fonseca. Então, tem vários rumos. Tem um que eu acho legal, porque remete a essa questão assim, né? Se a gente vai lá para 2000, onde tudo mudou, 2000 com a chegada de Cristo, né? E quem fala isso é o Darcio Cavarini, né? Que no Império Romano, onde tinha ali o Império dominando tudo, né? Dissecando, vamos dizer assim, todas as culturas que ele encontrava, porque Império, né? Ele queria ali tomar conta do mundo, o Império Romano. Aparece um ser, né? Que era Jesus, uma criança com 12 irmãos, que veio para não aceitar aquilo, politicamente falando. E começa a questionar tudo aquilo e começa a dizer, ó, da mesma maneira que a gente tem direito de trabalhar, você também tem, o outro também não tem, eu tenho direito de comer isso, o outro também tem. Vem numa abordagem, vamos dizer assim, né, quebrando essas questões. Por isso que quando ele, vamos dizer assim, assume essa cristandade dele, se coloca, quando ele vai para o deserto, a gente não, né, são as coisas que fala, a gente tem que, né, eu sempre falo, a gente tem que criar, nos trabalhar para a gente poder ver essas coisas também. E aí é o que é falado, que depois de 40 dias no deserto, ele vem como Cristo, assim como Buda, né? Como Gautama se tornou Buda, Jesus se tornou Cristo. E nessa energia crística, né? Ele só dura 3 anos. Ele é morto com 33 anos, porque o Império falou, tá, esse aqui é demais, né? Tá levantando muita gente aí, tá fazendo a baderna. Então é melhor a gente eliminar. Só que foi um tiro na culatra, porque já estava disseminado, né? Amai-vos como os outros, aquela parábola toda, né? Somos todos iguais. E se fala nessa pegada mais, né? Eu vou dizer, espiritual, que a gente não está sozinho. E que de vez em quando é mandado avatares, né? E Cristo era um desses avatares, para vir, né, dar uma mexida. E deu mesmo, que 2000 a gente ainda lembra dessa energia, sente essa energia. E que a ideia, né, como o Laércio da Fonseca traz esse conceito também de uma nova terra, uma coisa, programa, como que ele fala, não é programa Projeto. terra, Projeto Terra. projeto. O Divaldo não fala tanto assim, mas assim, quando se fala, porque isso está muito nesse lugar espiritual, né? De onde vêm essas pessoas? Então o Divaldo vai falando que vem, né? Que são pessoas que vêm de uma outra orbe, que são quem leu Os Exilados de Capela, quem leu, acho que era Projeto Luz, né? Não sei, a Shirley que entende mais, né? Dessa mais espírita. E aí foram chegando essas pessoas, né? Lá no final do século XIX, né? Encheu o mundo, né? A população triplicou. E o pessoal não sabe explicar por que triplicou, quadruplicou, né, Sheila, e tanto. E fala que já eram essas pessoas que não se adaptaram, vamos dizer assim, nesse país que mudou de era, nesse país não, nessa galáxia que mudou de era, e elas vieram para um país para ajudar na passagem de uma nova era, de um outro sistema, que elas não podiam ficar lá, mas em outro elas iam fazer muita diferença. Né? Então tem essa ideia também. Então, a partir de 1900, né? Começou a chegar muito essas pessoas chamadas índigo aqui para o nosso planeta. E essas pessoas que somos nós também, né? E aí, tá, foi crescendo, crescendo, crescendo. E a Nancy, ela conseguiu, como os clarividentes, né? Eles conseguem ter não só a evidência, mas clarificar e perceber que tinha muitas auras azuis. E ela falava das crianças que quem estuda a aura vai perceber que as crianças é muito mais fácil observar das crianças, porque nós já estamos cheios de capa, cheios de paradigmas, um monte de coisa e aí a gente não está naquela pureza. Então, observar a aura de criança é muito mais fácil do que observar a aura de um adulto. Então, ela começou a perceber, nossa, tem muita criança de olho azul. O que é isso? Aí, essa pesquisa dela foi crescendo e foi lá para a Alemanha, né, na década, igual a Chan falou, 1980 mais ou menos,
E aí, lá na Alemanha também eles começaram a estudar isso com os clarividentes, com os parapsicólogos, tudo, para começar a entender quem era toda essa gente que estava aí e quem mais que estava e para que estava. Aí tem vários estudos, né? Falam que os hippies eram toda uma geração hippie que já estavam aí e que essa descendência dos hippies foram para preparar, né, para os cristais, e agora a gente já está nos diamantes, na também chegando o pessoal arco-íris e está mudando. E se a gente for observar, tem muita mudança mesmo acontecendo, né? Não só porque a pessoa pensa, né, quando a gente fala de uma criança índigo, desse grau evolutivo, pensa que é uma pessoa especial. E não existe pessoas especiais, né? São pessoas que vão fazer o que precisa ser feito, né? Então, a pessoa lá... Eu estava lendo até um artigo que ela fala assim, que tem separações dentro desses graus, né? Então, tem pessoas mais conceituais, tem pessoas mais artísticas, tem pessoas mais intelectuais nesse sentido. Então, tem pessoas que vão para a política, tem pessoas que vão escrever, tem pessoas que vão para vários setores da sociedade. E não existe assim camada social, de qualquer camada social. Então, essas pessoas, né, na USP a gente chamava de singularidades, né? Não, parece que é impossível aquela pessoa estar naquele lugar fazendo aquilo que ela foi fazer, como é que ela tem tanta coragem, sendo que dá, Piaget não explicava isso, e outros pedagogos também não conseguiam explicar isso, então é chamado de singularidades, né? Então tinha lá uma matéria, singularidades são pessoas assim que, como que a pessoa podia estar fazendo tal coisa se o meio dela não permitia aquilo? Qual era a força que ela tinha? O que ela tinha dentro dela que ela podia fazer a diferença dentro de uma família? E eram coisas assim, pessoas que, uma geração de pessoas que nunca tinham feito, igual Jesus Cristo, os 12 irmãos foram ser carpinteiros, ele não. Então, às vezes é uma família que todo mundo, sei lá, cresce e ninguém fez faculdade. Um cara ali que ele também não tinha meios nenhum, mas ele quer, e ele vai, e ele quer e faz uma mudança tão grande ali dentro da família, ele incentiva depois, todo mundo olha para ele como, olha, ele foi capaz, alguém da nossa família, então pode também acontecer outras coisas. Então são essas singularidades que a gente vai perceber na nossa vida, ao nosso redor, que vai acontecendo, que a gente fala, nossa, de onde vem aquela potência, de onde vem aquilo que faz toda uma diferença nesse lugar. Então é legal assim esse estudo. É um estudo, tem muita especulação, mas assim é legal desenvolver, igual eu e a Shirley, que a gente foi professora, a gente viu mesmo, dá para perceber várias crianças que têm um diferencial, não são especiais, elas precisam, igual fala, né? Tem umas que parecem reis, né? Nascem como, mas não são, né? Tem posicionamento como rainha, tal, mas tem que, não é que ser quebrado, mas perceber, ó, se você tá aqui, é para você usar isso, não para você falar, ai, agora eu sento, todo mundo traz. Às vezes eu falo isso também. Eu sento no sofá porque eu sou maravilhosa, todo mundo tem que dar o que eu quero. Acabou. Você está aqui nesse planeta Terra para uma missão. Então, o Dart também fala isso, assuma a sua missão. E assumir missão não é fácil, não. Tem que pegar e fazer e acontecer. Então, não são princesinhas e príncipezinhos que tem que, igual a Chan falou, né, receber tudo. Não! É assumir a missão para que veio mesmo. Você sabe, né? que eu gosto muito da doutora Ana Beatriz, eu gosto de ouvi-la de vez em quando. E ela fez um comentário sobre o filme, e é legal, porque ela fala assim, olha, você tem que notar o seguinte, não é uma criança rebelde, não é uma criança impulsiva, hiperativa, a menina mostrada no filme, né? Ela só tem uma sensibilidade muito grande. E os momentos rebeldes que ela tem, na verdade, é quando ela olha a briga dos pais e aquela falta de amor. Porque ali, claramente, o tempo todo, né, ela está falando de quê? De buscar a paz, de buscar a harmonia, de buscar o amor. Agora, todas as crianças índigos são assim? Não, não são santos. Muito pelo contrário. Uma grande maioria delas, principalmente nos anos 80, 70, se perdeu pelas drogas.
Principalmente, Cristais, que não deu conta e principalmente, foram para as né? drogas, foi para algum tipo de vício e não dá nem para dizer que perdeu a Para mim, reencarnação, porque a gente não sabe de fato qual era a missão deles, tá? Mas teve muitos. Então, a gente, como pais, principalmente na minha faixa etária, né? Como a gente vive, nós viemos de pais muito repressores, muito duros, muitos de nós entraram numa de, vou dar tudo para o meu filho. Tudo que eu não tive, eu vou dar para os meus filhos. E aí criou uma geração de nenéns, né? Que a gente fala, quer dizer, que 30 anos ainda está dentro da casa dos pais. Então, assim, e esses índicos precisam de limites. Porque eles, alguns deles, inclusive, são bem arrogantes, como a Sônia colocou, eles são arrogantes. Porque eles vêm de um. A gente não sabe, né, a idade que a gente, espiritual que cada um de nós temos. Mas eles vêm com um conhecimento tecnológico assim, muito maior do que o nosso. Eles pegam um tablet e aprendem a mexer naquilo, que dá até raiva quando a gente olha, né? Aquele catatauzinho, com aquele mexendo no celular, e ninguém praticamente explicou aquilo para eles. Eles vêm com muito conhecimento, mas não quer dizer que moralmente eles não precisam ser moldados, né? Então, assim, mais do que qualquer outra criança, os índicos, todos os índicos vieram com uma coisa, com uma necessidade muito grande de limite. Mas, de novo, não aquele limite como dos nossos pais, né? Porque os nossos pais nos brecavam, nos educavam pelo medo. Minha mãe, não, teu pai vai chegar. E medo mesmo. Eu tinha medo danado do meu pai. Essas crianças não podem ser, elas não aceitam essa educação pelo medo. Mas elas têm que ser convencidas, elas têm que receber limites, mas o tempo, e por isso que dá muito trabalho, gente. Por isso que os pais têm que realmente ser preparados para receber essa geração. Porque se você não erra na dose, no limite, se você vai muito para o freio, para o não, para as restrições, você perde eles. Mas se você também deixa solto, você também vai perder, porque aí eles vão se perder porque eles ainda não se encaixaram nesse plano. O Laércio, você falou do Laércio, eu gosto muito dele, e eu gosto muito de algumas palestras, e ele fala o seguinte, que em média, 80% da população que está no planeta hoje está aqui vivendo a primeira ou a segunda experiência no planeta Terra. Então a gente vem de outro lado. A gente aprontou em algum lugar, como os exilados da capela, o livro fala muito disso, né? O planeta acendeu, a gente não acompanhou e tivemos que, por vibração, ir para um outro planeta com a mesma vibração, com essa nossa mesma vibração. Então, primeiro porque assim, quem está aqui definitivamente não é anjo, ninguém caiu do céu, esse índico não é um anjo maravilhoso que veio ajudar na evolução? Veio. Mas por quê? Porque provavelmente lá onde estava, acendeu e ele não deu conta de acompanhar, então ele veio para um planeta Terra para quê? Para, além de continuar a jornada de evolução individual dele, colaborar com essa evolução do coletivo. Mas são sim crianças que precisam mesmo de limite. E me incomoda muito, voltando à história da educação, porque assim, quase todas as áreas, né, que a gente olha, evoluíram muito, né? A gente, por exemplo, na medicina, a gente vê, outro dia eu estava vendo uma matéria que eu achei bizarro, assim, o médico estava num país fazendo uma cirurgia com um robô, mas ele num país e o paciente no outro, quem estava fazendo a cirurgia, quem estava tocando de fato no paciente era um robô, comandado por esse médico que estava num outro país. E aí, assim, a gente vê que as outras áreas evoluíram muito. A educação me incomoda, porque parece que ela deu uma travada. Você entra numa sala de aula hoje, de verdade, hoje, e entrasse numa sala de aula em 1900, é a mesma coisa, gente. Tá bom. Algumas escolas mais tecnológicas têm lá uma tela mais bacana, tal, mas assim, é carteira, é lousa na frente, o padrão, a coisa é a mesma. Você exigindo que aquelas crianças fiquem sentadas horas e horas, absorvendo o mundo de conteúdo que, vamos combinar, 60% eles não vão usar para nada na vida. Verdade. Então, assim, se tem uma área que definitivamente já passou da hora de se reinventar de verdade, é a educação. E aí, assim, eu vejo, por exemplo, algumas mães, algumas amigas que buscam escolas alternativas, né? Sei lá,
que buscam escolas alternativas, digamos assim. Só que o que acontece? Quando esse adolescente chega na fase da educação do ensino médio, que aí ele tem que se preparar para entrar para a faculdade, o que acontece? Aí saem os pais desesperados, tirando a criança daquela escola, enfiando numa escola que tem aquele conteúdo que ele precisa absorver para poder passar no vestibular. Então, a cadeia toda precisa ser refeita. E, é claro, a gente sabe que isso não acontece de uma hora para outra. Então, para mim, vem muito forte essa coisa dessa leva de índicos, cristais, arco-íris que estão vindo, porque para ver assim, definitivamente, isso começa a mudar. Porque não encaixa mais. Uma outra coisa que eu estava lendo, uma a cada 44 crianças hoje em dia é autista. Ou pelo menos tem o espectro, ou é diagnosticada com. Isso não pode ser coincidência. Tem gente que fala, porque anos atrás não dava para. Não tinha esse diagnóstico preciso. Pode ser. Mas é muito, gente. É muita coisa. Então, assim, para mim, me passa muita sensação desses seres que estão chegando, tomando o primeiro contato, o primeiro choque com a matéria, com essa matéria dessa manifestação física aqui, e que não estão completamente perdidos no tempo e no espaço. Assim, não é que estão perdidos, mas precisa ter realmente esse choque. Talvez numa segunda, terceira reencarnação, eles não venham mais como autistas. Mas, para mim, vem muito isso. Então, a gente precisa, como pais, avós, educadores, tios, entender que, assim, o que funcionava para uma criança dos anos 60, 70, não funciona mais. E, assim, a gente, claro, teve um boom aí dos índicos dos anos 70, 80 para cá. Mas se a gente lê a história, né, e a Sônia falou bem de Jesus, Michelangelo muito provavelmente era um índico. Einstein era um índico. Esses seres que vieram para balançar os padrões, com certeza trazem essa energia mesmo, né? De mudança. Claro que os índicos vieram, eu tenho muito uma imagem assim, os índicos vieram com a foice para cortar o mato, sabe? Aí os cristais já vêm com o matinho mais arrumadinho. E a cada leva, o planeta vai se preparando mais e melhor para consciências cada vez mais sutis, digamos assim. Né, Chan? E assim, você estava falando, estava me vindo a imagem, né? Por que precisa, por exemplo, vir novas gerações, precisam vir seres de outros planetas, de outros mundos, né? Porque senão a gente acaba não modificando, a gente vai entrando tanto naquilo que a gente já está acostumado, que até vai piorando, muitas vezes, ao invés de melhorar, né? E a gente sempre está trazendo aqui essa história. A doença não é para um despertar, para um olhar de despertar. É como se essas novas percepções, essas novas gerações dessem a oportunidade para nós podermos nos abrir, quebrar esses padrões. Então, assim, se eu moro em uma comunidade e sou adotada por uma pessoa mega rica, como que vai ser esse novo universo? Eu não vou ter que me adaptar a esse novo padrão em tudo, na educação, na fala, gestual, na roupa. Vai ser um universo totalmente diferente. Vai ser fácil? Não, você vai ter um processo, um caminhar, né? Você vai ter que fazer aulas especiais, você vai ter que ver quais são as suas dificuldades, ter professor particular. Tem hora que a pessoa vai falar, ai, não quero mais, por que eu vim parar aqui? É tudo muito fresco, tudo muito chique, tudo ninguém gostava lá do meu lugar, que a gente abraçava, saía, encontrava todo mundo. Então ela vai ficar buscando na memória dela o que era bom para ela, o que era fácil. E, na verdade, o que vai acontecendo é que você vai aprendendo com essa meia que imposição do novo, né? Então, os pais acabam se moldando, acabam entendendo que não adianta você querer controlar, ser ditador e não explicar e não ser verdadeiro. Porque a criança, ela é multissensorial, uma criança índigo, uma criança cristal. Ela percebe de todos os ângulos, ela está percebendo tudo que está acontecendo e com uma rapidez muito maior, né? Porque ela também usa os dois lados do cérebro, são muito mais ativos delas. Então, elas têm uma percepção cerebral muito maior do que está acontecendo ao seu redor.
Então, é aquela história assim que a gente sempre ouve. Não adianta você falar para o seu filho, tem que comer o brócolis, tem que comer o alface, e você não põe uma no seu prato. Você compra porque o médico falou que ela tem que comer, mas você não come. Onde está o exemplo? Né? Não adianta falar para a criança, você não pode brigar com o amiguinho, você não pode morder o amiguinho, não pode bater ele, não sei o quê. Se na minha casa eu brigo toda hora com meu marido, com meu filho, eu tenho palavras e gesticulações agressivas. Então, pensa, é conflituoso. E tudo que é conflituoso demanda alguma dor. Então, todo mundo acaba entrando em alguma dor, porque vai ter que deparar com as suas mudanças. Então, quem vem como índigo, como cristal, encontra muita dor. Porque imagina você ter um processo de trazer um despertar de consciência, a verdade, a integridade no que você fala e no que você faz, ter muito mais amorosidade com tudo e ao todos ao seu redor, né? Olhar os animais como parte do todo, então eu não como carne, porque é o animal, é o bichinho, ele é meu amigo, ele é igual a mim, né? Então, como lidar com isso? Isso vai causar dor. A minha mãe, não, você tem que comer a carne, tá aqui, porque o médico fala, você tem que fazer assim, porque eu sempre fiz, não pode fazer desse jeito. E a criança entra em choque, porque ela vai se adaptando. Assim como também o pai começa a querer se adaptar para que dê certo. Você não vai largar, né? Gente, você entende? Assim, olha como o universo é perfeito, né? Não tem como largar. Você não vai falar, ai, vai embora, filho. Não. Você vai ter que estar ali lidando com aquela situação dia a dia, buscando, buscando, buscando. E isso vai fazer com que você se molde de maneiras diferentes e ele também. Só que cada um tem o seu time, né? Cada um tem o seu tempo. Então, vamos trazer para o filme que a mãe, ela quer fazer o quê? Proteger o filho, né? Ela quer, toca a campainha, ela não quer que ninguém vá à campainha. Toda hora ela fica assim, eu tenho que proteger a minha filha, eu tenho que proteger a minha filha, né? E como se aquilo fosse algo tão perigoso, porque para ela era, ela desconhecia. Ela desconhecia o que é poder pôr uma mão em alguém e com o seu amor, com a sua energia, né? Com a energia do cosmos, você transferir uma cura. Com uma palavra amorosa, que você acolhe o outro se sentir tão bem que aquilo até desprende da dor do corpo dele. Né? Então, ela estava ali naquele processo de ver as dores dela, né? Os problemas dela, e aquilo ela só via o quanto ela tinha que proteger a filha. E isso ela foi fazendo o que? Ela foi sufocando a ela e a filha, porque não ouvia, não olhava nos olhos, não acolhia, não ia na escola buscar essa informação. Então, você concorda? Houve dor dos dois lados. Até chegou um momento em que deu aquele boom, que ela sai pintando a classe toda lá, tá? E tem todos aqueles problemas. E o pai fala, mas o que é que está acontecendo? E a mãe não sabe nem expressar para o pai o tamanho da preocupação e da dor dela. Porque ela começou a achar aquilo tão perigoso, tão fora do comum, tão que ela não conseguia nem verbalizar. Ela demorou um tempo para conseguir contar que as pessoas procuravam a filha dela para serem curadas, e as pessoas achavam que eram curadas por isso, né? E o pai, quando acolheu essa filha, que começa nesse processo de olhar, de ouvir, de deixar ela se expressar, tentando também entender, ele entra na criança dele. Ele houve um momento da vida dele em que ele também foi assim, ele se expressou, ele tinha momentos de raiva que ele queria se expressar pela arte, pela identidade do que ele já passou de alguma maneira, ele começou a abrir mais os ouvidos. E aí ele vai, leva no médico, né? Vai aqui, vai ali. Ele foi na busca de tentar entender essa dor. Estava fácil? Não estava fácil para ninguém, né? Ela estava em dor porque ela se perguntava, ela não sabia também falar, né? Porque assim, como que eu vou falar? Nós aqui temos as nossas percepções e as nossas sensações também, que a gente chega num ambiente, olha para uma pessoa, que tem até uma cena no filme que é isso,
o cara que trabalha com o pai dele lá, né? É. Ela olha para a cara dele, tipo assim, ela já leu todo o campo dele. Ele não é uma pessoa do bem, ele, sei lá, é aproveitador, ele não gosta do meu pai, ele não gosta de mim, eu não quero ficar perto de você. Ele era uma pessoa que queria se dar bem. E ela, como ela ia falar isso? Porque nem ela sabe explicar, ela só sabe sentir. Sentir que aquilo não era do bem, não era aquilo que ela tem de pureza, de bondade, de amor, que ela tem impresso no DNA dela, na essência dela, na alma dela, que ela veio manifestar. E quantas vezes a gente fala para a filha, ai mãe, eu não quero não quero que meu tio me beije, eu não quero ir na casa daquela minha tia, ela é muito chata. Ai, eu não gosto de tal pessoa. E a gente, menina, é meu chefe, é a sua avó, é a sua, né? A gente fica querendo impor. Então, assim, essa percepção de você ter esse olhar de, peraí, vem cá, o que você não gosta? Né? O que você sentiu? E não é que você vai deixar ela ser especial, mas você vai ouvi-la, você vai acolhê-la. E de repente aquilo faz com que você até perceba coisas que você não percebia. E aí você às vezes deixa de cair até em situações que a gente acaba se enrolando, exatamente porque deixa de ter essa percepção como adulto, né? Que a criança, ela já é genuína nessa verdade, no amor. Ela sabe quem gosta dela e quem não gosta. E não precisa ser cristal, índigo, nenhuma. A criança, ela sabe quem gosta dela e quem não gosta. Quem está ali com amor, né? Falando uma verdade. É dela já. Porque ela está nessa pureza. Então, se você tentar aproveitar esse olhar, né? Aproveitar essa oportunidade, se desprender dessas bagagens que a gente vai falando, tem que ser assim os rótulos, né? Se rotular que não pode ser desse jeito, que tem que ser daquele, criança tem que comportar assim, tem que fazer daquele jeito, criança não pode falar, criança. A gente já tem que acabar tirando esses rótulos. Da mesma maneira, também cuidando para não rotular demais essas crianças índigo, cristal, né? Como determinados comportamentos sempre iguais, né? Então, foi para droga, lá, é cristal, ela é índigo, não é tão bom assim, né? Aí a gente acaba assim, tem que tomar remédio porque está fora do sistema, está fora de como funciona. A gente vai rotulando também conforme o que interessa, conforme os nossos medos, né? Conforme a culpa que vai aderindo a tudo isso, né? Essa troca do meio é o tempo inteiro. Então, cuidado com esses rótulos, cuidado também no filme mostra ele levando aos médicos e o médico lá, não, toma um remedinho aqui. Aí ele sai, assim, joga no lixo, tipo, meu Deus, a minha filha vai tomar um remédio porque ela gosta de pintar e ser feliz, né? Então, assim, também traz esse olhar se sempre é necessário ir para esse lugar, né, de uma medicação, até que ponto, né? Será que eu não tenho um caminho que eu possa percorrer antes de terapias, de um acompanhamento psicológico, de ir na escola e estar lá? O que a escola está fazendo para aquilo funcionar? Qual é o meu papel nesse lugar para fazer com que essa criança traga essa expansão dela de uma forma saudável para a criança, para o meio social, para você, né? Então também eu acho que o filme também ele vai trazendo esse olhar amoroso para você despertar também isso, né? O quanto hoje as crianças estão hiperativas e quantas crianças hoje tomam remédio por algum tipo dessas doenças, dessas rótulos, vamos dizer assim, que vão sendo colocados, o quanto de verdade que isso é fato, é real, ou é um momento em que a família toda não está acompanhando esse movimento, né? Também deixo aí para pensar sobre isso. E quem não assistiu ao filme, e a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente coloca lá os links dos filmes e pode colocar, né? Tem gente que não gosta de se colocar aqui ao vivo, pode colocar lá alguma percepção, se tem na família, se percebe assim, porque se a gente for, né, a gente está falando do que vai acontecendo no mundo, e o mundo tem muitas mudanças, e
Vai saber, né, que se aquelas bruxas queimadas, porque mexeu com ervas e curavam, também não eram índigos, né? A gente não sabe, né? Vai saber se o movimento modernista das artes também não era um grupo de índigos ali. Então, hoje, né, a gente tem a Malala, uma menina que, né, que poderia ficar quietinha no lugar dela e não se pronunciar e se pronuncia, né? Porque mesmo ela sendo de islâmica, ela como mulher, ela quer poder se expressar. Olha que coragem é essa e quantos outros atos de coragem que a gente vê no mundo, né? E outros que não conseguem ter esse ato de coragem, mas que, com a informação, com a expansão da consciência, pode começar a ter. Eu gosto de uma história, né? Que se fala, né? Do Joãozinho, que a gente faz, né? A piada do Joãozinho, né? Uma criança que queria muito ir para a escola, que adorava desenhar pequenininha, e ela queria, porque na escola o pai dela falou que ela ia poder desenhar muito. E ela vai para a escola e com aquele material escolar, ela abre e começa a desenhar e a professora fica muito brava com ela. Ó, a gente fala de professora que a gente é professora, tá? Também. Ficou muito brava com ela e falou, não, quem manda você desenhar agora? Agora não é momento de desenhar, guarda tudo isso, não mandei, aí ele guarda. Né? Só na hora que eu mandar. Aí na hora que ela falou, a gente vai desenhar, ele já pegou as coisas, começou a desenhar, e ela ficou brava com ele, falou, que você está desenhando? Eu falei que é para desenhar, mas não falei o que é para desenhar. Pegou a folha dele, rasgou, jogou no lixo e tal. Ele ficou lá esperando ela falar então o que era para desenhar. Aí, num exato momento, ela fala: nós vamos desenhar uma casa. Aí ele fica feliz, pega, vai desenhar a casa. Ela pega o papel de novo e fala: o que você está fazendo? Eu falei que tipo de casa que era para desenhar. Eu falei que era para ter uma árvore do lado, que era para. Não falei. Então não é para fazer. Pega e joga no lixo. E aí a nossa educação, porque a crítica aqui também é mais da educação, faz isso. Aí a gente cresce, né, com esse cabeça baixa, assim, senhor, não, senhor, é para fazer o quê? Tarefeiro. Ah, é para fazer isso. Ah, não é para fazer mais isso? Não, é para fazer aquilo. Então, se quer pessoas criativas, mas se tem muito corte ainda na educação. Aqueles desenhos prontos em que você tem que pintar ali, que é a grande crítica, tem que pintar de azul a nuvem. Quem disse que a nuvem pintada é azul? A nuvem pintada pode ser igual a Matisse dizia. É uma pintura, pode ser da cor que quiser, né? Então, quebrar esses padrões. E quem viveu essa educação e sente essa vontade, que às vezes isso leva a uma depressão, começa a fazer. Começa a sentir o que veio fazer. Aquela vontade, às vezes, que a pessoa tem de largar tudo e... vou fazer outra coisa da minha vida. Vê se é o seu momento, né? O passo é dado, o caminho é feito. Então, se você sente isso, já está na hora. E se você tem também em casa crianças pequenas e que querem fazer coisas, proporciona isso um pouco para eles também. Isso vai expandindo, vai nos abrindo possibilidades na vida. Então, não é que a gente. O legal do ser humano é que a gente não é algo pronto, a gente está sempre em desenvolvimento. Então, se a pessoa está sentindo qualquer coisa e que ela quer liberar aquilo, liberar padrões, liberar sensações, está no momento que a gente está nesse ano, no ano da lua, ano da nova era, né? A gente está entrando com tudo numa nova era, né? Que é a era de aquário, a era de Cristo, né, que era a era do peixe, né, ela tá ficando cada vez mais distante. Agora a gente entra para essa nova era. Igual a Shirley falou, né, um médico operando de um país, outra pessoa que está em outro lugar, né? Então, é aquário, é estar todo fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? E estando aqui no Brasil, estando em vários lugares ao mesmo tempo, é o que a gente está fazendo aqui. Então, é isso, é mais expandido. Então, não se prenda. Se você está sentindo essa vontade de mudança, quieta, se sentiu muito reprimida e tem essa vontade de quebrar essa repressão, é o momento também, tá? Então, aproveita que é o carnaval, se solta, se joga e quebra tudo aí. Se quiser entrar para o nosso grupo do WhatsApp, entra lá na bio que tem o nosso grupo, né? Lá no Reconexão Essência também, que já deixa essa live gravada lá no YouTube. E terça-feira que vem a gente está aqui com um novo filme para a gente trazer para essa discussão Eu e a coloquei expansão da aqui consciência, no né? grupo, ó.
Eu achei vários autores, né, de livros e tal, mas eu gostei muito dessa escritora e ela também ela é psicóloga multidimensional, é diferenciado o estudo dela, que ela escreveu sobre crianças, jovens e adultos índigos, porque ela trouxe assim, conforme ela foi falando das crianças, os adultos que somos nós, pais, né, ou avós hoje, também começamos a nos identificar também. E aí ela houve a necessidade de ela escrever um livro sobre os adultos índigos, né, porque era um outro momento de vida, e depois ela escreveu sobre os jovens, os adolescentes, e ela fez a mesma coisa com o livro Cristal. Tem bastante palestras dela, assim, eu achei bem interessante o olhar que ela traz, né, com muita verdade da amorosidade deles, e eu acho bem legal deixar aí como uma dica para quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre esse tema também, é, amplia a nossa consciência, né? Isso. Amanhã à Isso tarde eu já mesmo. coloco lá o link do nosso próximo filme, não vamos falar qual é, mas toda quarta-feira a gente disponibiliza lá no grupo do WhatsApp, então, o link do filme, para vocês assistirem junto com a gente, discutir, enfim. E também as lives ficam todas Lá gravadas no no nosso YouTube. YouTube. Então, se Isso. você gostar, compartilha. Não esquece de se inscrever lá no nosso canal. É muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube também. E é isso. Obrigada. Beijo. Boa terça-feira de carnaval. Beijo, Bom ótimo carnaval carnaval para pra todos. Tchau.